Tudo bem? Estamos aqui no nosso quarto vídeo e, continuando falando sobre salvação, estaremos falando também de um aspecto principal que é o tempo de salvação, posicional e instantâneo. Algumas pessoas que defendem a santificação, elas vão falar que a salvação ela é instantânea, mediante a posição de sermos feitos filho de Deus. Mas como eu disse aqui anteriormente, essas pessoas elas só enxergam o aspecto da salvação na cruz. Quando olhamos na cruz ou pela eleição, somos santos mediante essa posição e instantânea também. Contudo, a salvação também ela é prática e progressiva. Porque no presente, essa salvação ela se manifesta ao rejeitarmos aquilo que não é vontade de Deus. Então acaba se tornando essa salvação progressiva e prática, ou prática e progressiva. E a outra posicional e instantânea. Quais são os meios divinos para que ocorra a santificação? Os meios divinos são muito simples, né, de serem compreendidos. Primeiro, o sangue de Cristo. O sangue do Senhor Jesus é aquele que lava o ser humano dos seus pecados. Isso você pode entender ao ler Hebreus por completo. O livro de Hebreus ele fala sobre esta purificação, ele fala sobre este ato de ser lavado pelo sangue de Cristo. Ser lavado pelo sangue de Cristo é o que o cristão tem de segurança de ser se tornado santo, que é a diferença crucial dos sacrifícios que são feitos no Antigo Testamento, aonde não lavavam, apenas cobriam o pecado das pessoas. Por isso que tais sacrifícios deveriam serem feitos de sempre, todo ano tinha de fazer esses sacrifícios. Mas no sacrifício de Cristo, ele é feito de uma única vez, de uma única só forma, dado mediante ao Espírito Santo de Deus. Primeiro que o Espírito Santo é ele que nos convence do pecado, como a Bíblia assim declara. Então, quando nós estamos cometendo algum delito, somos salvos pela ação e atuação do Espírito Santo de Deus. Essa ação e atuação, ela acaba ocorrendo em nossas vidas, não apenas no momento da conversão, mas também a manutenção da santificação, ela é dada pelo próprio Espírito Santo de Deus. Como Paulo relata em Gálatas capítulo 5, que quando emana o pensamento da luta do cristão, não ser contra a carne, mas ser contra o seu próprio espírito. Ele depois vai falar em Efésios também que a luta não é contra a carne nem sangue, contra a potestade. Mas ali em Gálatas 5, ele vai falar que a nossa luta é contra nós mesmos, para que nós possamos lutar contra as nossas concupiscências. E ninguém é tentado a não ser pelas suas próprias concupiscências. E a lavagem veio pelo ato da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela traz a certeza do aprender uma nova vida. Então, como é que eu aprendo a viver novamente? Através dessa palavra. E é isso que vai me tornando uma pessoa diferente. Ideias errôneas concernentes à salvação. Uma delas é a erradicação. A erradicação ela vai trazer a ideia de que como eu sou santo, os meus filhos, fui santificado por Cristo, os meus filhos então vão ser santos também, e assim sucessivamente. Isso é uma mentira, isso não existe. Não existe uma erradicação do pecado em nossas vidas mediante o sacrifício de Cristo. A prova mais cabal disso que o salário do pecado é a morte. E nós continuamos morrendo. Logo então, continuamos sendo merecedores
do nosso salário, que veio através do pecado. O legalismo, aonde criam métodos para alcançar a santificação, normas e etc. Isso não corresponde à verdade, não tem como você ser santo por si mesmo, criar metodologias, doutrinas humanas para isso. A santificação só vem de Deus. E o ascetismo, que traz uma ideia aonde o ser humano, através de autoflagelar-se, de mutilar o seu corpo, de afligir a sua carne, ele vai então alcançar a salvação. É uma ideia errada. Você, quando fala afligir a carne, não é castigar a sua carne, é apenas não dar à tua carne aquilo que ela deseja naquele momento. Quais são os verdadeiros métodos para a santificação? Primeiro é fé na expiação. Como é que eu sei que eu sou santo? Eu acredito na expiação de Cristo na cruz do Calvário. Então a minha santidade não vem de mim mesmo. O procedimento santo vem de mim mesmo. Porque aí é a produção do Espírito Santo de Deus. Então eu vou começar a produzir o fruto do Espírito. Contudo, a santificação é pela fé na expiação do sacrifício de Cristo na cruz. E a cooperação com o Espírito Santo. O Espírito Santo nos alerta do pecado, ele age em nós, ele procura apontar os nossos erros e assim nos ensina o caminho que devemos seguir. Santificação completa, santificado de perfeição. Muitas pessoas questionam o ato da pessoa alcançar uma perfeição na salvação. Seria possível ser perfeito nesse mundo? Muita gente diz que não, mas a Bíblia diz que sim, inclusive ela afirma isso em alguns versículos. O versículo mais conhecido está em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Então, buscar a perfeição, ela é um ato contínuo na vida daqueles que estão buscando santificação. Será que vamos alcançar a perfeição? Aí é uma pergunta que realmente eu não sei responder. Espero eu, em Cristo Jesus, que Ele nos dê misericórdia de sermos perfeitos neste mundo. Então, como se torna-se possível buscar essa perfeição? Porque Cristo, Ele acabou por fim trazendo uma certeza de salvação para nós, na sua expiação na cruz do Calvário. Então, mediante essa expiação, eu consigo ali alcançar essa graça de sermos salvos. A segurança da salvação. Existem duas correntes mais divulgadas, existem muitas outras. Uma é o calvinismo e a outra é o arminianismo. O calvinismo, ele prega, que não é uma doutrina nem de Calvino, ela começa a ser explicada por Santo Agostinho, porque por sua parte tira o entendimento das epístolas paulinas, que era o pensamento farisaico da salvação, da eleição, e ele fala de uma eleição, que Deus elegeu salvos e perdidos. Isso cria grandes discussões, fala que Deus seria injusto, justo. Deus é sempre justo. Para um bom entendimento, Romanos, capítulo de número 9. Deus é sempre justo. E Ele predestina segundo a sua soberania. Armínio também fala de uma predestinação, só que Deus predestina pela sua onisciência. Ele sabe que a pessoa será salva, então Ele predestinou essas pessoas. Ambos escrevem da certeza da salvação. Todos dois, nos seus escritos originais. Tá? Calvino, alguns calvinistas vão dizer que se perde salvação, etc. Alguns arminianistas, perdão.
mas isso não ocorre nos escritos originais de Armino. Armino, ele bota certeza, ele bota plena convicção na graça de Deus. Para poder encerrar, vou abrir aqui a minha Bíblia rapidinho, né, e gostaria de trazer o que é mais importante para a salvação, para que vocês tenham em mente. Eu resumi em 4 tópicos, em 4 versículos. Salvação é salvação do pecado. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Então a salvação é do pecado, é salvação da condenação eterna. E asseguro: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da vida e da morte. João 5, 24, o nosso Senhor falando. E salvação da morte, Romanos 6, 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. E o último versículo que eu separei, que somos salvos pela graça. Efésios capítulo 2, de 8 a 9. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Esses 4 versículos são citados nas 2 correntes. Então por isso que temos certeza da salvação, porque em Cristo nós somos salvos do pecado, somos salvos da condenação, somos salvos da morte e somos salvos pela graça. Que Deus abençoe vocês, fiquem na paz.